pessoal, meu nome é Ana Carolina e hoje na aula de matemática nós vamos fazer uma revisão do módulo 1, que nós estudamos até então, potenciação e radiciação. Para isso eu passei uma lista de exercícios para vocês e eu vou resolver alguns desses exercícios com vocês, mas qualquer dúvida pode me falar comigo. Então vamos lá. O que é potenciação? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais e é isso que eu peço na questão número 1. Então, quanto que é 2 elevado à sexta? É eu multiplicar o termo 2 6 vezes. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Basta eu multiplicar o nosso termo aqui por quanto o expoente está mandando. Então, aqui, menos 3 elevado ao cubo. Aqui é muito importante eu perceber que o menos 3 está entre parênteses. Então, o nosso sinal de negativo também está ao cubo. Então, eu vou também ter que multiplicar ele 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, vamos analisar o sinal. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, menos 27. Agora, presta atenção. Outro exemplo aqui que não está na lista de vocês, mas que é importante, que foi isso que eu comentei com vocês. Por exemplo, menos 4 ao quadrado. Então, eu estou multiplicando menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos, mais. E agora, se eu estiver multiplicando assim, se eu tiver a potência desta forma, não está entre parênteses, isso quer dizer que somente o número está elevado ao quadrado. Então, eu tenho o sinal de menos, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E eu tenho só um sinal de menos, ele vai permanecer. Então, presta atenção que isso daqui, quando tem parêntese, é diferente de quando não tem parêntese. Cuidado com isso nos exercícios, viu, gente? Então, e agora? Menos 1/3 elevado a uma potência negativa. Quando está elevado a uma potência negativa, a gente tem que lembrar que a gente tem que inverter aqui dentro do parêntese. Então, o que é inverter? O que é numerador vai virar denominador, o que é denominador vai virar numerador. Qual é o inverso dessa fração aqui? 3 sobre 1. Agora eu posso tirar o sinal de negativo. E agora a gente consegue resolver, né? Então, isso daqui é menos 3 sobre 1 vezes menos 3 sobre 1. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. Menos vezes menos, mais. Então, isso daqui nada mais é que 9. Então, menos 1/3 elevado a menos 2 é 9. Este é o primeiro exercício. Depois vocês vão ver mais alguns exercícios de potenciação. E por fim, no exercício 4, nós vamos trabalhar com algumas propriedades de potenciação. Vamos relembrar esta propriedade aqui. Quando tem uma potência elevada a uma outra potência. Nesse caso aqui, a gente tem que conservar a base, que é 5, e multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, na verdade, esta potência, eu posso escrever ela como uma única potência, que é 5 elevado à sexta. E é isso que eu quero que vocês façam no exercício 4, é deixar o resultado como uma única potência. E agora, nesse caso aqui? Nesse caso, eu vou resolver isso aqui que está no parêntese antes. Como é que eu resolvo? Tem que lembrar que quando eu tenho bases iguais, expoente diferente e é uma divisão, eu subtraio os expoentes. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 8 menos 7. Eu vou repetir essa daqui que a gente já vai trabalhar com ela. 8 menos 7, 1.
vezes. E agora, bases iguais, só que é uma expoentes diferentes e é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu repito a base, 1 mais 4, isso é igual a 3 elevado à quinta. Então, essa 3 elevado à quinta é outra forma de reescrever isso daqui, deixando isso daqui numa única potência. Agora, vamos falar um pouquinho sobre potência de base 10. Quando eu tenho uma potência de base 10, lembram que somente eu preciso contar quantos zeros eu tenho aqui. Então, eu escrevo 10 e quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. 10 a quarta. É uma outra forma de eu escrever este número. 10.000. E aqui eu só preciso contar as casas decimais. Mas como são casas decimais, lembra que o nosso expoente vai ficar negativo. Então, vamos contar quantas casas decimais nós temos. 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui é 10 a menos 4. Outra maneira da gente olhar essas potências de base 10 é a gente pensar o seguinte. Nós vamos andar com a vírgula. Aqui, tem uma vírgula aqui. Vocês concordam que este número aqui, ó, é o mesmo que esse? É 10.000? Não muda, independente de quantos zeros eu colocar aqui. Então, a gente sabe que a vírgula tá aqui. Então, vamos levar ela aqui para o 1. 1, 2, 3, 4. Vocês concordam para eu levar ela aqui para o 1? Ela andou 4 casas? É o nosso expoente, 4. E aqui nós vamos levar ela aqui para o 1 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Andamos 4 casas. Só que quando a gente anda para a direita, o sinal é negativo. Quando a gente anda para a esquerda, aqui fica positivo. A mesma coisa a gente vai fazer então com a notação científica. Aqui nós temos uma vírgula aqui, que nem é o caso desse 10.000. Então, vamos andar essa casa, lembrando que o número na notação científica, ele tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1, e menor ou igual a 9. Então, vamos andar com essa vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso parar aqui? Não posso parar aqui, porque senão eu vou ter 26. Então, vamos andar mais uma. Aqui, vamos colocar a vírgula. Se a gente colocar aqui, a gente andou 10 casas. Então, isso daqui é igual a 2,6 vezes 10 a décima. E aqui, lembrando que eu andei para a esquerda, por isso o nosso expoente positivo. E aqui? Aqui eu vou andar para a direita. Olha só. 1, 2, 3. Eu vou parar aqui. Vocês concordam que eu tenho que parar no 4 e não posso ir por 45? Porque a gente tem que ter um número menor ou igual a 9. Então, a gente vai parar no 4,5. Andamos quantas casas? 3. Nós andamos para direita. Então, menos 3. E por último, vamos falar um pouquinho sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Aqui a raiz a gente pode resolver com termos que a gente já conhece, lembrando que quando não tem o índice aqui é 2. A raiz quadrada de 121 nós já conhecemos, é 11. E outra coisa, existe raiz quadrada de menos 121? Não existe, hein, gente? Não existe. Lembrando que raiz negativa só se for cúbica. Raiz quadrada não existe de número negativo. Não existe. E agora, a raiz... E aqui, ó, é 11 por quê? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Por isso que a raiz quadrada de 121 é 11. E aqui, a de 216. De cara a gente não sabe, né? Que nem a gente já sabe a de 121. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode fatorar. Então, vamos fatorar o 216. 216, fatorar é decompor, dividir em fatores primos. O 216 a gente sabe que divide por 2, né? É um número par. 216 dividido por 2, 108. 108 também é par, então ele também divide por 2. Dá 54. 54 também é par, também divide por 2. 27.
27 não é par, então ele não divide por 2. Ele divide por 3? Divide por 3, que dá 9, que divide por 3 novamente, que dá 3, por 3, que dá 1. Essa é a nossa decomposição do 216 em fatores primos. Então, nós temos um 2 ao cubo e um 3 ao cubo também. Então, vocês concordam que o 216, ele pode ser escrito como um 2 ao cubo vezes um 3 ao cubo? E pela nossa propriedade de potência que a gente já estudou, antes a gente pode escrever isso daqui como 2 vezes 3 ao cubo. E quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, 216, ele pode ser escrito como um 6 ao cubo. Então, qual que é a raiz cúbica de 216? Olha, a gente achou um 6 ao cubo. Então, 6. Raiz cúbica de 216 é 6. E qual que é a raiz cúbica de menos 216? Menos 6, porque lembra que a raiz cúbica, ela permite número negativo. Bom, pessoal, é isso. Façam a lista e qualquer dúvida, vocês podem me procurar.